Estamos de volta, alunos, com mais uma videoaula, né, do curso de Economia Monetária da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Tratamos hoje do capítulo 4, tá, do nosso livro-texto, que é o livro do Mishkin, correto? Moedas, bancos e mercados financeiros. Na nossa biblioteca presencial a gente tem a versão impressa do capítulo 10, né, que está em inglês, capítulo 10 não, da 10ª edição, desculpa, que está em inglês, só que a gente também tem, né, disponibilizado aí junto aos alunos a versão, né, da última versão deste livro em português, que é Moedas, Bancos e Mercados Financeiros. A 5ª edição em português foi a última versão traduzida desse livro. Esse que é no livro de graduação, né, tem a idade de um tiranossauro já. Então a gente vai tratar aí deste capítulo, que é muito importante para o nosso curso e para a política monetária, né? O que são, como são calculadas as taxas de juros, né? Nós estamos nos referindo a taxas de juros nos meios profissionais, nos meios acadêmicos ou até mesmo acompanhando o noticiário, né? O que queremos dizer quando ouvimos frases como o Banco Central reduziu as taxas de juros, né? O Banco Central aumentou as taxas de juros básicas, correto? Ou você acompanha, por exemplo, o mercado financeiro dos títulos de renda fixa brasileiro, você vai acompanhar lá as notas do Tesouro, as letras do Tesouro, né? Elas têm diferentes taxas de juros e a gente vai, nesse capítulo, começar a entender como essas taxas de juros são calculadas, correto? Então nós vamos trabalhar no capítulo 4, aqui apresentando os slides do capítulo. Em seguida eu vou apresentar para vocês, terminando essa aula, a gente apresenta um breve exercício, inclusive retirado deste próprio capítulo, correto? Um exercício em que eu resolvo para vocês, na verdade, um cálculo de taxa de juros. E iremos apresentar também os dados, tá, dos títulos públicos brasileiros para a gente ver um dos principais resultados deste capítulo, que é a correlação, a correspondência negativa entre preços dos títulos e taxas de juros, que a gente vai aprender aqui, correto? Prosseguindo, as taxas de juros, pessoal, elas estão talvez entre as variáveis mais acompanhadas, né? Os indicadores econômicos mais acompanhados pela mídia e pela sociedade como um todo, né? Aí, juntamente com a inflação, correto, com o crescimento do PIB e as taxas de juros ali junto da taxa de câmbio também, né? Esses são os indicadores que normalmente nós discutimos, né, numa base diária. As taxas de juros são extremamente importantes para uma série de questões do nosso dia a dia. Elas vão indicar, por exemplo, se está barato ou não consumir, se está barato ou não se endividar, se é preferível esperar um pouco, né, para continuar comprando, se é o momento certo de adquirir um carro financiado, um imóvel financiado. Uma empresa vai olhar as taxas de juros de mercado, as taxas de juros bancárias, para decidir se investe, se aumenta a sua planta produtiva, se contrata mais pessoas, né? Então as taxas de juros, elas são esse indicador aí, né? Como a gente já disse, extremamente importante da economia. Então entender como elas são calculadas é imprescindível, né? É essencial para a nossa carreira, né, de economistas. O que é importante nesse capítulo, pessoal? Nós vamos primeiro explicar como são calculadas essas taxas de juros, para alguns instrumentos os mais importantes. No livro-texto vocês vão ter outros, tá? Não vou trazer todos aqui, mas vou trazer os principais. E nós vamos aprender a distinguir o que é o retorno de face, né, do título,
o seu retorno efetivo, né, que a gente chama de taxa de juros, né, a taxa de juros seria esse retorno efetivo do título, que na literatura técnica também ganha o nome de YTM, ou rendimento até o vencimento, ou Yield to Maturity, né, que é o indicador YTM. E é muito importante que nós cheguemos ao fim dessa aula compreendendo a relação negativa entre os preços dos títulos e seus rendimentos até o vencimento, o indicador YTM de cada um deles, correto? É o mais importante. Entendermos aqui o seu cálculo e como ele se relaciona, o cálculo do YTM e como ele se relaciona com os preços dos títulos, correto? Mantenham isso em mente, isso aqui é a principal mensagem que a gente tira, né, das nossas aulas, que a gente está iniciando agora aqui, do capítulo 4. Como calculamos as taxas de juros então? Introduzindo esse assunto. As taxas de juros, pessoal, elas são o retorno, né, que nós obtemos, por exemplo, ao investir num título do governo, digamos. Você compra um título, uma letra do Tesouro, uma nota do Tesouro Nacional, qual é o retorno que você espera obter com esse título, né? As taxas de juros. Então, as taxas de juros não estão intrinsecamente relacionadas, né? O cálculo da taxa de juros vai estar assim, intrinsecamente relacionado com a forma que nós calculamos o retorno desses ativos, né? Dos ativos de renda fixa. Para calcular, né, o retorno de um ativo de renda fixa, a gente precisa entender o conceito de valor presente. Por quê? Os títulos, eles normalmente têm prazos longos, né? Um ano, os mais curtos aí de um ano. Existem títulos com vencimentos mais curtos ainda, né? Mas você tem títulos de 1 ano, 5 anos, de 10 anos, títulos de longo prazo aí que no Brasil chegam até 20 anos, né? Outros países têm títulos ainda de mais longo prazo, mais que 20 anos, né? Então, como que a gente mede o preço de um título desse tipo, né? Que gera fluxos daqui a 20 anos, por exemplo? Ora, o preço de um título, ele vai depender, né? Quanto você pagaria por um título desse? Olha, você tem uma boa ideia de quanto pagar por esse título, tendo a noção do valor dele em termos de hoje, né? Trazendo os seus fluxos para hoje. Quanto ele vale hoje? Ou seja, nós precisamos trazer todos os serviços, né? Todos os rendimentos que ele vai trazer, todos os fluxos de juros que ele vai pagar para a gente ao longo da sua vida, para hoje, para termos uma noção do seu valor, correto? Então, para entender o valor dos títulos, né, o preço dos títulos, a gente tem que lembrar do cálculo de valor presente, correto? O valor presente tem a ver, pessoal, com o fato de que os recursos rendem ao longo do tempo. R$1 no futuro vale menos que R$1 hoje. Por quê? Porque você poderia ter deixado esse R$1 rendendo em uma determinada conta, né, que rende juros. Então, a gente precisa corrigir os fluxos de pagamento no futuro para valores atuais, valores presentes. Correto? Aí a gente vai ter a ideia do valor presente. De vez em quando vocês vão ouvir uma risada, né? No vídeo é meu menino, tá? Não se assustem não, ele tá brincando ali na sala. Então, tendo essa noção de que o valor do dinheiro no futuro é diferente do valor do dinheiro hoje, né? No presente, a gente vai ter um breve exercício aí, né? Olha, suponha que você tem uma taxa de juros de 10%, correto? Estou destacando ela aqui, ó. Taxa de juros de 10%. Se você investe 100 em um ano, você vai ter 110, né? Em 2 anos, 121, né? Ou em 3 anos, 133. O que quer dizer isso? Se você investe 100 hoje e você tem 133 daqui a 3 anos com a taxa de 10%, isso quer dizer que 133 tem um valor presente de 100, correto? O valor presente, ele parte então da manipulação desse cálculo que nós estamos fazendo aqui para encontrar o valor futuro nos dias de hoje. Ora, se o valor futuro é 1 mais a taxa de juros, correto? Ora,
O valor futuro, 133, é 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos que nós estamos deixando o dinheiro investido, vezes o valor presente. Utilizando essa expressão, a gente pode chegar ao valor presente dividindo o valor futuro por esse fator de desconto aqui, ó, que é 1 mais 0,10 elevado ao cubo. Correto? Para n anos seria 1 mais taxa de juros elevada a n. Então nós temos essa fórmulazinha aqui. O fluxo futuro de pagamentos tem um valor presente que é igual a esse fluxo futuro dividido por esse termo que a gente chama de fator de desconto, né? Que é 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos em questão. Por exemplo, daqui a um ano, esse n é igual a 1. Daqui a 5 anos, esse n é igual a 5. Daqui a 10, 20 anos, n é igual a 10 a 20. 10 e 20. No diagrama, você tem essa representação. Inclusive, a gente vai utilizar essa representação no exercício, para facilitar o entendimento. A gente vai fazer o fluxo dos pagamentos que o título implica, né? Que o título traz. Vamos fazer esse fluxo temporal e vamos descontar período a período, né? Cada pagamento. Esse slide está mostrando isso. Ó. 100 em dias de hoje vale exatamente 100. 100 daqui a um ano vale 100 dividido por 1 mais a taxa de juros elevado ao expoente 1. 100 daqui a 2 anos vale em termos de hoje o quê? 100 descontado ao fator 1 mais a taxa de juros elevado ao quadrado. Então, se a gente leva valores presentes por valor futuro, a gente acumula, né? A gente tem um fator de acumulação que está associado aí com os juros compostos, né? Para fazer o caminho inverso, trazer do futuro para hoje, a gente desconta a esse fator, né? Que vai acumulando. Quanto mais distante no tempo, então, menor vai ser o valor presente de uma determinada soma. 100 hoje vale 100. 100 daqui a um ano vale um pouco menos, né? Uma taxa de juros aí de 10%, digamos que valeria aí 91, alguma coisa assim. 100 daqui a 10 anos, com a taxa de juros de 10%, vale muito pouco hoje, correto? Que vai ser 100 dividido por 1,1, se a taxa de juros for de 10%, elevado a 10, né? A décima potência. Então tem um valor presente muito baixo, comparado com o valor de 100 hoje. A gente utiliza esse raciocínio do valor presente, a gente utiliza ele para calcular o preço, né, ou o valor dos títulos, dos mais diversos títulos. Certo? A gente está sempre trazendo os fluxos de pagamento futuro para os dias de hoje. Quando a gente vai calcular, o valor de qualquer título. Certo? Então a gente vai apresentar aqui dois títulos que têm uma característica, né, de serem muito utilizados no sistema financeiro, né, para financiamento de governos, de bancos, de empresas no geral, né, que são o bônus de cupom, né, e o bônus de desconto. Tá? Esses dois tipos de títulos, eles são muito utilizados no mercado financeiro. O que o bônus de cupom faz? Ele vai pagando uma taxa fixa, que é a taxa de cupom. Né? Algumas pessoas confundem esse pagamento de cupom com o pagamento de juros, né, com a taxa de juros, mas esse cupom é fixo. Ele é determinado no momento, né, da venda do título ou da assinatura do contrato, por assim dizer. Né? Ele vai estar relacionado com o valor de face do título. Tá? Então, por exemplo, esses pagamentos periódicos eles não se alteram. Né? Digamos aí que um título de valor de face de 1.000 que paga um cupom de 10%, ele periodicamente vai dar 100, né, de retorno ao seu detentor. O bônus de desconto é uma outra forma de emitir dívida, né, de emitir título, mas que ele não tem pagamentos intermediários, digamos assim. Né? Ele não paga entre a emissão e o vencimento, o título, ele não faz pagamentos intermediários periódicos, digamos assim. Ele é transacionado da seguinte forma: ele tem um valor de face e ele é vendido com desconto. Né?
o desconto vai ser tão maior quanto maior for a taxa de juros. Onde você tem um título de 1.000, se ele é vendido por 900, você compra ele por 900 e daqui um ano, digamos, se ele vence daqui um ano, você recebe 1.000 por esses 900 que você pagou. Então o retorno dele é medido dessa forma. Tá? Vamos voltar a isso agora. O rendimento até o vencimento vai ser então a taxa que equaliza, né? Que equaciona os fluxos futuros de pagamentos que o título traz, que o título proporciona ao valor do seu título, ao valor dele hoje, tá? Ao valor dele hoje. Como a gente calcula isso com bônus de cupom? O bônus de cupom, ele vai ter então essa seguinte estrutura, olha. Na verdade, o preço dele vai ser determinado, né, pelas interações aí de oferta e de demanda. A gente vai analisar como isso é feito na prática, né? Mas ele vai ter determinado a priori, tá? O valor de face, digamos R$1.000. Ele vai ter determinado qual é o pagamento de cupom, né? Qual a sua taxa de cupom, digamos aí 10, 5%. E ele vai ter determinado também o vencimento. Qual vai ser o preço do título? Você pode ter duas formas de raciocinar sobre essa equação. Se você está interessado no preço do título, você vai trazer todos esses pagamentos futuros. Olha, se ele rende N anos, o que a gente vai ter de pagamento ao longo do tempo? Cupom no primeiro ano, cupom no segundo ano, cupom no terceiro ano, etc. Até cupom no vencimento, quando o valor de face também é resgatado. Então, no vencimento, você recebe pelo título o que você investiu, mais o último pagamento de cupom. Se você está interessado no rendimento até o vencimento, você tem que ter o valor de mercado desse título. Então, você vai calcular simplesmente qual é a taxa de juros, ou o YTM, que equaliza esses lançamentos ao seu preço de mercado. O valor presente desses lançamentos é o preço de mercado. Se você está interessado no preço de mercado, calcular o preço de mercado, o título, você vai ter uma taxa de juros relevante, né, da economia. Aí entra, por exemplo, uma taxa Selic, digamos, e você vai equacionar, você vai trazer a valor presente, tá, todos os fluxos futuros a essa taxa Selic. Para descontar dessa taxa Selic, você vai encontrar o preço do título. Algumas vezes, pessoal, o cálculo do YTM, que se você está interessado em achar a taxa de juros, ele é bem complicado, né? Você vai ter polinômios de grau 2, 3, até grau 20, dependendo do vencimento do título, né? Se o título for de 20 anos. Mas a gente pode calcular isso em calculadoras especializadas, correto? Com bastante facilidade hoje em dia, e até utilizando a planilha de Excel, correto? Essa tabelinha aqui traz pra gente, ó. A gente tem os rendimentos até o vencimento, ou seja, a taxa de juros do título, a taxa de rendimento do título, que é a taxa de juros relevante. Quando nós temos um título com valor de face definido de 1.000, correto? E um pagamento de cupom de 10%. Esse título também tem um período de 10 anos. As informações que nós temos, ó. Nós temos um valor de face aqui de 1.000, correto? Valor de face de 1.000. Deixa eu destacar aqui para vocês. Valor de face de 1.000, que não está aí. Por alguma razão não está funcionando aqui. Acho que aqui é uma figura, não vai dar certo. Vamos lá então. Aqui em cima vai dar, ó, valor de face de 1.000, correto? A taxa de cupom é de 10%, então periodicamente esse título vai pagar 100 ao seu detentor, correto? 10% de 1.000. Ele vence em 10 anos esse título. Então qual que é a questão dessa tabela? Ele está alterando o preço
do título. Tá vendo? De 800 aqui dentro dessa tabela eu não consigo marcar, mas está indo de 800 a 1.200 o preço de mercado. E com isso ele está resolvendo essa expressão aqui, olha, para encontrar o I. Ele está fazendo aqui, ele está pegando preços que variam de 800 a 1.200 e colocando aqui. Ele está substituindo aqui 10 pagamentos de 100, tá? Que vão ser descontados um período, 2 períodos, 3 períodos, até 10 períodos, e mais um pagamento de 1.000, que é o resgate do valor de face, também descontado a 10 períodos. Ele equaliza aqui, ele bota aqui 800, 1.000, 1.200, né? Vamos lembrar aqui os valores. 800, 900, ele está de 100 em 100, né? 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200 desse P, e ele vai resolver, né, numa calculadora, numa planilha, essas taxas de rendimento aqui. Ui, nossa. Essas taxas de juros aqui. Ele está resolvendo o I. Deixa eu marcar aqui. Vejam bem. O que a gente extrai dessa tabela? Comparem com o valor de 1.000, olha. Quando o preço do título está abaixo de 1.000, o rendimento do título está acima de 10%. Correto? Por quê? 10% seria o retorno que você iria obter com esse título se você comprasse ele por 1.000, recebesse 100 10 vezes ao longo de 10 anos e o valor final fosse resgatado lá no fim do período. Quando você está comprando esse título por menos de R$1.000, significa que você está tendo também um retorno no valor, né, de compra comparado com o valor de venda. Você vai comprar ele por 800 e vai resgatar ele por 1.000. Então essa diferença também implica no retorno, no rendimento até o vencimento, que no caso aqui vai dar 13%. Ó. Veja bem, então, 800, 900 você tem, enquanto o preço está abaixo, né, do valor de face, você vai ter taxas de retorno, taxas de juros, tá? O YTM aqui, superiores à taxa de cupom, que é de 10%. Quando o preço do título é exatamente o seu valor de face, né? Quando o preço que você compra o título, o preço de compra do título é exatamente o seu valor de face, o retorno vai ser exatamente a taxa de cupom. Quando um título está mais caro do que seu valor de face, significa que a taxa de retorno desse título está caindo abaixo de 10%. O raciocínio é o contrário à questão do 800, por exemplo. Quando você está comprando esse título por 1.200, o valor de face dele é 1.000, ou seja, ele vai te resgatar 1.000 daqui a 10 anos. Você está pagando 1.200 por ele. Significa que você está pagando 1.200 por esse título, recebendo os pagamentos periódicos de 100 e recebendo 1.000 daqui a 10 anos. Ou seja, você está pagando, né, em termos unicamente comparativos, 1.200 e resgatando 1.000 daqui a 10 anos. Ou seja, você vai estar tendo você está pagando mais caro que o valor de face, correto? Então você vai estar tendo um retorno inferior ao de 10%, que é a da taxa de cupom. Então, mesmo que os títulos tenham pagamentos de cupom fixos por 10, por 20 anos, o mercado pode corrigir o retorno desses títulos pelas forças de oferta e demanda, alterando o seu preço. Digamos, por exemplo, que você tem uma situação que a taxa de juros de mercado é de 10%. Então, você emite um título, correto? E você vai vender esse título por 1.000, vai fazer pagamentos de 10% ao longo de 10 anos e resgatar 1.000 lá na frente. A uma taxa de juros de 10%, isso rende, né, a taxa de cupom de 10% aqui. Mas por qualquer razão, imagine agora, talvez por uma piora na situação fiscal do governo, digamos, que as taxas de juros da economia, né, a taxa básica, tenha subido aí para algo em torno de
sei lá, de 10, ela tem subido para, vamos dar um exemplo aqui concreto, né, para 13,81%, digamos, ao longo de um tempo. Ora, se todos os títulos que vão ser emitidos daqui para frente vão ser emitidos com a taxa de juros de 13,81%, já que essa taxa básica de economia, desconsiderando questões de risco, né, e outras questões de prazo, né, digamos que o título que esteja comprando aqui seja do governo, tá, um título do governo federal. Se não for do governo federal, geralmente você tem uma coisinha que a gente ainda vai ver lá na frente, que é o risco, né, o prêmio de risco, prêmio de prazo, correto? Vamos pensar aqui que a gente está na situação que todos os títulos têm a mesma característica, né, o mesmo vencimento, etc. E sejam emitidos pela mesma entidade, digamos, é o governo. Então, não precisamos pensar agora em estrutura de risco, esse tipo de coisa. Então, olha, se antes se emitir um título, um valor de face de 1.000, com a taxa de juros de 10%, se essa taxa de juros sobe, digamos, para 13,81%, as novas emissões de títulos, elas vão pagar, né, em vez de 100 por período, 138 por período. Olha, mas aquele título antigo, ele já está pagando 100, não tem jeito de mudar isso. Então esse título vai ficar o quê? Os novos títulos vão pagar 138 por período de cupom, esse título paga 100. Vai ficar um título que não vai ter muita saída no mercado, correto? As pessoas que detêm esse título vão querer se desfazer dele, vender esse título para comprar os novos títulos que estão a taxa de juros mais alta. Quem não tem esse título não vai querer comprar ele a esse preço, a um valor de 1.000. Porque ele vai ter a um valor de 1.000, ele vai ter uma taxa de retorno de 10%. As taxas de juros agora da economia estão em 13 ou 30. O que vai acontecer? Esse título vai ter excesso de oferta no mercado, né? Muitas pessoas querendo se desfazer dele, poucas pessoas querendo adquiri-lo. O que vai acontecer com o preço dele? Vai cair. Então o preço dele cai até 800, no nosso exemplo aqui. Ou seja, a gente vê o seguinte, esse quadro, que o preço de um título é negativamente relacionado com a sua taxa de juros, né? Ou com a taxa de juros da economia, ou com o seu rendimento ao vencimento, né? Todas essas questões, né? Quando a taxa de juros da economia sobe, nesse sentido, o preço dos títulos no mercado cai, correto? Por que cai? Por causa desse raciocínio de oferta e demanda. E por que a oferta e demanda se comporta dessa maneira? Porque os agentes calculam o valor dos títulos com base no valor presente dos recursos que esse título vai gerar ao longo de sua vida. Ora, se a taxa de juros está 13% agora, o valor presente daquele fluxo de 100 que esse título aqui gerava é menor. Então o preço desse título vai cair, correto? Isso, o mercado se ajusta. Você vai ter um caso especial de bônus de cupom, pessoal, conhecido como cônsul ou perpetuidade, que são títulos que não têm vencimento. Tá? Esses títulos já existiram, né, para alguns países, em alguns pontos da história, né? Ele é interessante didaticamente para a gente relacionar o taxa de juros e preço, né? Ele facilita esse relacionamento. Tá? E como que a gente chega a essa fórmula do preço do cônsul? Tá? Hoje em dia é muito complicado, tá? Ter esse tipo de financiamento. Eu desconheço um exemplo moderno, talvez nós tenhamos, tá? De algum país que recentemente eu ouvi falar de um país que emite um cônsul, tá? A gente pode até pesquisar isso depois. Mas eles não têm vencimento, então eles pagam uma taxa de cupom indefinidamente. Tá? Então, se você como que a gente calcula a fórmula do preço de um cônsul? Você vai extrapolar esses pagamentos C aqui, ó, até o infinito. E não vai ter esse termo aqui mais. O último termo, que é o valor presente do resgate. Quando você tem C dividido por 1 mais I para 1, 2, 3, 4, infinitos períodos, a soma
desses termos aqui, ela vira uma progressão geométrica, né? Uma soma de termos que vão geometricamente reduzindo, tá? Então, aplicando a fórmula da soma de uma PG que tem uma razão, né, que faz o termo que está somando declinar, ela vai convergir para um valor, né? É a soma de uma PG infinita, tá, que converge para um valor. Você vai aplicar essa fórmulazinha, correto? Que é, você vai lembrar aí da matemática, né? A soma é A1, que é o primeiro termo da soma, dividido por 1 menos a razão. A1 dividido por 1 menos Q. Lembra-se aí lá, o que? Tipo, uma sexta série, sétima série, não lembro. Assim, recordar. Então, você aplica essa ideia naquela fórmula, você chega a essa fórmula aqui, resumida, que o preço do cônsul é o que? O valor do seu cupom, o valor inicial do C lá, digamos 100, né? Dividido pela taxa de retorno tá? do cônsul. Aqui a gente consegue ver, pessoal, com muita facilidade que quando a taxa de juros sobe, o preço do cônsul vai cair. Então ele é interessante por isso, né? Ele mostra com muita clareza essa relação. E aí qual é a ideia disso? A intuição econômica por trás disso é o seguinte: se as taxas de juros sobem, todos esses fluxos que o cônsul iria gerar vão ter um valor presente menor. Então esse cônsul vai ser transacionado a um valor menor. Ou seja, quando a taxa de juros sobe, o preço cai. Quando a taxa de juros cai, o preço dos títulos sobe. O bônus de desconto é um outro tipo de título muito importante, né? Inclusive, é muito utilizado em transações interbancárias. Essa apresentação vai ficar vou ver aqui, tá? A gente termina ela daqui a pouquinho. Para manter a média de 35 minutos nos nossos vídeos, até uns 40 minutos a gente vai levando aqui. Senão eu divido ela, tá? E a gente termina na próxima. O bônus de desconto ele é calculado dessa forma, então. Né? O bônus de desconto ele é vendido, como eu disse para vocês, a um preço abaixo, né? Descontado do seu valor de face. Então a taxa de retorno do bônus de desconto é simplesmente calculada dessa forma. A taxa de juros é o seu valor de face, né? Dividido menos o preço do título, digamos 1.000, digamos aqui 800 dividido por 800. Então a taxa de juros aí seria 200 dividido por 800, no nosso exemplo, 25%. Correto? Aqui também a gente consegue ver com muita clareza que quanto mais próximo, quanto maior for o preço do título, mais próximo de F ele vai estar, então menor vai ser a taxa de juros, correto? Aqui também a gente vê assim, com facilidade, que o preço, né, do bônus é negativamente relacionado com o seu rendimento até o vencimento, correto? Então isso, pessoal, é a forma que nós calculamos os rendimentos até o vencimento. O que é esse rendimento até o vencimento? É a taxa de juros relevante, tá, dos títulos. Todos os títulos que estão nos mercados vão ter a taxa de juros calculada dessa forma, correto? Sejam eles de instituições privadas, de instituições públicas, de 5 anos, de 10 anos de vencimento, correto? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Na próxima aula a gente vai voltar fazendo essa distinção entre taxa de juros e o retorno, né? E o YTM, que eles não são a mesma coisa, tá? Desculpa, entre o YTM, deixa eu me corrigir aqui. O que é diferente é o retorno de um título, ele não necessariamente é igual à sua taxa de cupom. Isso só acontece em situações especiais, tá certo? Então, mesmo um título de renda fixa pode trazer prejuízo. A gente vai ver isso na próxima aula, porque o retorno que ele traz, mesmo que ele pague uma renda fixa ao longo do tempo, ele não
o retorno dele pode não ser positivo, se você tiver uma desvalorização no valor no preço de mercado desse título. Você pode ter uma perda de capital, tal como você também tem perda de capital com ações, né? Fazendo analogia com ações, você compra uma ação que você tem. Isso é mais claro de ver com ação, né? Você tem o dividendo que é pago eventualmente aí pela empresa, que seria como se fosse o pagamento periódico de cupom, né, dos títulos, e você tem a valorização ou não do preço do prestação. Então você pode ter ganho de capital ou perda de capital. Isso acontece com títulos mesmo em renda fixa. O que muda é que você conhece nos títulos de renda fixa o valor que você vai receber e quando você vai receber, correto? Essas informações são dadas. Mas há um mercado muito dinâmico de títulos de dívida também. Vários compradores e vários vendedores, volumes enormes de recursos são transacionados diariamente. Milhões e milhões de reais, correto? Não necessariamente você vai ter o preço do título, né? Não necessariamente, né? Um eufemismo aqui. Quase nunca você vai ter um preço constante para os títulos. Então você pode dar a sorte ou o azar de comprar na baixa e vender na alta, ou de comprar na alta e vender na baixa, correto? Isso pode ocorrer com títulos também. E na aula que vem a gente vai voltar nesse ponto. Então, beleza, pessoal? Essa foi a primeira aulinha desse capítulo. A gente retorna nele no próximo vídeo. Se protejam, fiquem bem aí, se cuidem. Até a próxima.